porque eu tive que descer para a enfermaria para ser atendida, tive que tomar a medicação, porque eu estava tendo uma crise de pânico e um estresse altíssimo, porque eu nunca parava, eu não cuidava de mim. Eu esquecia de mim porque eu corria para os outros, para as coisas da Nina, também para os outros filhos, casa, tudo, até que um dia o corpo não aguenta, ele somatiza, né? Olá pessoal, depois de um longo período sem gravação devido à pandemia, estamos aqui hoje com um novo vídeo do Colo para Mães. Nosso vídeo veio lá de Santa Marina e conta a história da Lisiane e de seus filhos Pedro e Marina, a Super Nina. Venha se apaixonar com essa linda história de fé, superação e muito amor. Olá, tudo bem? Meu nome é Lisiane, eu tenho 43 anos, sou gaúcha, sou casada com o Júlio. Nós temos 3 filhos, o Pedro Henrique, que tem 14 anos, a Isadora, que tem 12, e a Marina, que tem 3 aninhos. Então, vou contar um pouquinho da minha história. Vou tentar resumir, porque a minha história é um pouquinho longa, porque tem um pouco de um filho, um pouco de outro para contar. Bom, eu costumo dizer que tudo começou com a história do Pedro. Quando ele tinha 10 anos, ele começou a ter umas dores inexplicáveis nas pernas. Não conseguia se mexer, começou a perder os movimentos. Eram dores que a própria água do chuveiro, quando batia nele, doía. Aí a gente foi para o hospital aqui na nossa cidade, não encontraram nada. Fomos para uma cidade mais próxima que tinha um pouco mais de recursos. Eles fizeram muitos exames, muita investigação e não conseguiam encontrar o que ele tinha. Às vezes ele dava uma melhorada, a gente voltava, era aquela história na estrada, voltava para casa, era sempre uma dor muito grande, porque quando tu não tem um diagnóstico, eu acho que é bem mais difícil, porque tu não sabe o que esperar e com o que tu tá lidando. Até que chegou um dia que o médico disse assim, olha, vão pra capital, que tem mais recursos, porque aqui já não sabemos mais o que fazer, não temos mais como ajudá-los. E aí a gente foi mais longe, né, longe da família, tivemos que deixar a Isadora. E naquele período ali, o Pedro nos deu muita força. A gente aprendeu muito com ele. Porque se uma criança de 10 aninhos aguentava tudo que ele aguentava, quem éramos nós para desabar? Ele fez exames assim que nem adultos às vezes aguentam as dores, tipo eletroneuromiografia, que são aquelas agulhas que cravam no corpo, que doem. Ele fez 2 vezes. Punção na coluna. Ele fez uma sem anestesia e sem deixarem nós entrar e ficar junto. A gente ficou na porta do lado de fora, orando e clamando a Deus para que desse tudo certo. Sempre aguentando e nos dando uma lição de vida, assim, também de aprender, assim, a dar valor às pequenas coisas, né? Como a gente percebeu o quanto o poder andar, o poder se mexer um pouquinho é tão importante, né? Os médicos chegaram a um diagnóstico que seria de distrofia simpático reflexa. Esse diagnóstico final é de algo assim que não tem cura. Até algumas pessoas que têm essa doença entraram em contato comigo e disseram assim, olha, não pode falar que ele foi curado porque isso não tem cura. E eu disse assim, olha, não fui eu que dei o diagnóstico, foi uma junta médica, então eu posso falar. E ele foi curado sim, porque eu acredito em milagres. E simplesmente, realmente, o Pedro foi curado, nunca mais precisou de medicação, de nada. Agora já fazem 4 anos, ele nunca mais teve nenhuma sequela, nenhuma dor, enfim, nada. Depois de alguns meses que o Pedro foi curado, ele teve um sonho, que estava ele, o Júlio e a Isa, a irmã do meio agora no caso, orando em uma montanha e Deus deixava rolar de lá uma pedra que dizia mar, depois outra pedra que dizia Ina. E ele juntava essas pedras e formava o nome Marina. E ele disse pra mim, quando acordou, que tinha certeza que Deus estava falando que ia enviar mais uma irmãzinha que se chamaria Marina. E depois de alguns meses eu engravidei. E
Chegou o dia do parto, fomos para uma outra cidade para poder ter mais recursos, né? E quando a Marina nasceu, eu também não tive aquele momento de alegria que eu tive com o Pedro, que eu tive com a Isadora. Sabe aquele primeiro momento que tu lembra o que tu disse, que tu recebe o neném no colo assim que nasce? Eu não passei por isso. Foi um momento bem triste, assim, porque ela não chorou logo que ela nasceu, ela tava bem roxinha, e eu lembro que eu disse pra minha médica assim, o que tá acontecendo? E ela disse, não, Liz, fica calma porque tá muito frio, é por isso que ela tá roxinha, e logo ela vai chorar. E aí o Júlio quis ir filmar com o médico lá, aqueles primeiros momentos que eles logo limpam e preparam o bebê, e o médico não deixou ele ficar junto. E aí eu vi que tinha alguma coisa assim acontecendo. E eu disse, Júlio, vamos começar a orar. Porque quando o médico nos entregou, ele disse que ela teve nota 1. A Apgar 1 significa que ela só tinha o sopro de vida, que ela só estava viva, mas o resto tudo estava precisando de reanimação, enfim. Só que eu creio que através da nossa fé, da nossa oração ali naquele momento, Deus agiu e ela tirou uma nota 9 nos primeiros 5 minutos. Que é algo assim que também todo mundo diz, mas como assim do 1 pro 9? Geralmente quando tira uma nota baixa, nem é tão baixa como esse 1 e nem vai tão rápido para um 9, né? E ela conseguiu, não foi para incubadora, não precisou de nada. Ali também eu já experienciei o primeiro preconceito, entre aspas, ou o primeiro olhar para o diferente antes de qualquer outra coisa. Porque o pediatra, um senhor até mais experiente, em vez de me dizer, olha aqui tua filha linda, olha... Não, a primeira coisa que ele me disse foi, tem mais alguém na tua família que tem um dedinho a mais? Daí eu disse, não, por quê? Daí ele disse, porque a Marina veio com um dedinho a mais. Antes de me entregar ela. Eu acho que na cabeça dele ele estava me preparando para isso, para algo diferente. Mas aquilo pra mim era o mínimo, eu queria mais era ver ela, era abraçar, pegar, cheirar. A Nina não mamou no peito, ela não tinha o reflexo de sucção. Então, a minha pediatra, quer dizer, dela, né, começou a desconfiar que pudesse haver algo, porque ela não tinha aquela coisa da procura, ela era um pouquinho mais molinha, um pouquinho mais sonolenta. Mas quando ela fechou 2 meses, a pediatra disse assim, olha, eu acho que vocês deveriam procurar uma neuropediatra que pode ver se ela tem alguma característica de síndrome, alguma coisa assim, porque eu tô desconfiada que possa haver algo. O primeiro contato que a gente teve com algo meio que diagnóstico foi com essa neuro, porque foi assim. A gente levou ela e a pediatra começou a avaliar as características da Nina. Por exemplo, a implantação da orelhinha um pouquinho mais baixa, o olhinho um pouquinho mais puxadinho, aqui, ali, coisinhas que ela ia vendo e ia dizendo. E cada coisa que ela dizia parecia assim uma martelada no nosso coração. Porque isso era tipo, tem alguma coisa aqui. Ela pediu um cariótipo, né, aqueles exames para ver se tem alguma síndrome, e isso demora quase uns 3 meses para vir. Veio o diagnóstico e a Marina tem síndrome do triplo X, ou trissomia do X, ou 47XXX. Uma a cada 1000 meninas pode nascer assim, e a Marina foi uma dessas. Tentando resumir, porque a gente já passou tanta coisa, né? Durante o ano passado, a Nina teve 5 internações por pneumonia. Provavelmente sejam microaspirações que vão causando a pneumonia, porque não era uma pneumonia de ficar resfriada e depois virar uma pneumonia. Não, quando via, de uma hora para outra ela já estava com pneumonia, era internada, ficava com saturação baixa, ia pro oxigênio. Foi um tempo bem difícil, assim. Até que no final do ano veio um daqueles dias mais difíceis da vida. A Nina internou de novo com uma pneumonia, mas começou a desencadear convulsões, porque a infecção pode fazer isso, né? A Nina começou a ficar mal, internou,
E o nosso médico daqui, da onde a gente é mais perto da nossa cidade, tem mais recursos, disse assim, olha, ela precisa estar numa CTI, não tá muito bem isso não. Aí pegamos uma ambulância, isso eu tô resumindo, né? Foi bem assustador andar naquela ambulância com ela. Ficamos 4 horas de viagem, chegamos numa CTI, fomos internadas ali. Eu digo internada porque a gente tá sempre junto, né? Eu e o Júlio, a gente tava sempre com ela, sempre com o Pedro. A gente nunca saía, só quando não dava mais, que tinha que ir pra CTI, que aí só pode ficar um dos pais, que a gente sai de perto, senão todo o tempo a gente tava junto. E a pneumonia dela aumentou um pouco e ela teve que ser entubada. E a Nina melhorou, desentubaram, até que um dia ela pegou uma bactéria do hospital. E aí ela ficou muito mal. Ela ficou com 75% do pulmão comprometido. Aí entubaram de novo. Essa intubação é algo assim que é mais arriscado, porque é uma segunda intubação, muito tempo. Esse dia foi um dia bem difícil, porque naquele mesmo dia um menininho veio a falecer ali. Eu nunca vou esquecer aquele aprendizado. Foi algo que me mostrou o quanto a dor de uma mãe que perde. Eu disse pra ela, perdi um pouquinho teu filho junto contigo, porque foi naquele mesmo momento. O Júlio viu ele indo embora. Eu segurei as lágrimas daquela mãe, sabendo que a minha filha estava ali sendo entubada também naquele mesmo momento. Mas eu creio que quando a gente ajuda, a gente é ajudado. E Deus naquele momento abençoou a Nina. E a médica conseguiu entubar ela, porque estava muito difícil, eles quase não estavam conseguindo. Uma vez, eu sempre digo assim, a gente vai suportando tudo, querendo ser forte. Eu sou forte, eu vou aguentar. E eu fui pegar a Nina, que estava dando alta no hospital, e a médica olhou pra mim e disse assim, tu tá bem? Eu digo, tô. Porque eu tava tentando aguentar, eu não tava mais me sentindo bem. Eu tava sentindo uma dor no coração, uma sensação de que eu ia desmaiar, de que eu ia infartar. As minhas mãos começaram a adormecer, eu não conseguia mais mexer as mãos, eu não conseguia mais falar e eu fiquei muito mal. Minha família estava lá fora esperando para nos levar para casa e levaram a Nina. Meus filhos disseram, olha, a Bana veio e a mãe ficou. Porque eu tive que descer para a enfermaria para ser atendida, tive que tomar a medicação, porque eu estava tendo uma crise de pânico e um estresse altíssimo, porque eu nunca parava, eu não cuidava de mim. Eu esquecia de mim porque eu corria para os outros, para as coisas da Nina, também para os outros filhos, casa, tudo, até que um dia o corpo não aguenta, ele somatiza, né? E aí eu fiquei mal. Mas aí o médico começou a me dar uma medicação calmante para mim conseguir suportar tudo isso. Já vinha vindo desde a época do Pedro, né? E eu melhorei, comecei a ficar melhor e graças a Deus nunca mais tive isso, porque eu preciso estar bem também para cuidar dos outros. Só que graças a Deus a Nina tá muito bem. Ela mudou bastante, assim, tá gordinha, tá ficando esperta. Assim, é um tempo de respiro, né? Ano passado acho que eu fui 2 meses em casa, 1 mês no hospital. Agora, esse tempo eu tenho ficado, graças a Deus, sem precisar ir a médicos, né? Isso tem sido um refrigério, né? Então, com isso, eu comecei a pensar assim, como ajudar outras mães também? Porque eu acredito que a gente não tem que pensar só em nós. É muito egoísta da nossa parte só cuidar do nosso problema e não tentar ajudar outras pessoas. E eu aqui, né, como fazer, né, alguma coisa? Então eu comecei a escrever historinhas que falavam das crianças diferentes de uma forma diferente. E isso foi ajudando muitas mães. Eu não vou entrar muito, né, contando isso, falando sobre isso, porque daí vai ficar longo, mas a gente já combinou de um outro dia a gente falar sobre esse projeto novo. Olha, mães, eu acho que é bem importante a gente confiar na nossa intuição. A gente sempre percebe quando tem alguma coisa diferente. E eu acho que quando a gente desconfia que tem algo, a gente não pode esperar, porque existem coisas que têm tempo para serem tratadas. Não ficar parado é muito importante, procurar mais de uma opinião, sabe? Que a gente tem que ir atrás,
que a gente não tem que esperar só o que vão nos dizer, que a gente tem que buscar, que a gente tem que fazer laços, né, nos ajudar entre mães que passam pela mesma coisa e termos mães que não passam para nos auxiliar também. Usem essa energia, esse amor para ajudar outras pessoas também, sabe? Quando vocês ouvirem alguém dizendo, olha, vamos apoiar tal projeto, apoiem algo que é muito importante, que é a minha maior dica, tenham fé. A fé é o que a gente pode ter, né? Muitas vezes somos limitadas, não tem muito o que nós fazermos além do que os médicos nos mandam, de levar nas terapias. A coisa que a gente mais pode fazer é ter fé, é se agarrar com Deus e ter a certeza de que tudo vai dar certo e de que diagnóstico não é destino. Por que super? Era uma bela manhã onde os anjos dançavam e tocavam no reino do céu. Num cantinho todo iluminado, estava feliz da vida o rei, criador de tudo, elaborando sua mais preciosa criação, as pessoas. Iria criar homens e mulheres. Para poder saber quem seria o quê, colocou nos que seriam meninos uma identificação. Eles teriam um código, seriam XY. E as meninas seriam XX. Porém, algumas poucas teriam XXX. Seriam super meninas. Foi o que aconteceu com a Nina. Ela foi uma dessas poucas que recebeu um X a mais e por isso é carinhosamente chamada de Super Nina. O rei é muito criativo, então é claro que existem outras variações, mas isso é uma outra história. Se vocês gostarem do vídeo, siga a gente nas redes sociais. Beijos e até a próxima!